Olá, meus queridos, mais um videozinho, como todo final de semana, né? Aquela felicidade total. Tenho certeza que vocês estão dando gás, galera. Lembrando, né? A gente toca para vocês, estudem, queridos, façam questões, vale muito a pena. Se empenhem, perseverem, é difícil, tá? Vão ter momentos que vocês vão ter, caraca, não vou desistir, não dá mais, galera, persevera até o final. A sua inscrição já está feita e o ideal é que você tenha, né, no dia que chegar na sua prova, a sensação de que, cara, não tinha como ter feito melhor. Né? Isso não quer dizer que você tem que ter estudado 10 horas por dia todos os dias, não é isso, galera. Cada um tem suas peculiaridades, suas idiosincrasias. Então, de repente, você, que de repente, né, é mãe, por exemplo, mãe solteira, cuida do seu filho, trabalha, e, cara, você consegue estudar 1 hora por dia. Ou então você, né, que é pai de família, ou ainda mora com os pais, mas banca os seus pais, e tem que trabalhar, às vezes, uma jornada de 10, 12, 14 horas por dia, você só consegue estudar naquele dia meia horinha. Galera, é para todos vocês. O importante é que você, ao final do dia e no final da preparação, você tenha essa noção de que, cara, não tinha como eu ter feito melhor. Né? A realidade que se apresentou para mim, eu tirei o melhor dela, eu extraí o melhor dela. Dessa forma, você não vai ter arrependimentos. Entende a ideia, queridos? Então, chegando lá, mas eu estudei muito pouco, não importa, cara, faça o seu melhor. Se empenhe da melhor forma possível, da maneira como você conseguiu naquele dia. Carlos, mas eu só fiz 2 questões, isso vai ser suficiente. Cara, era o que dava para você fazer? Então vai ter que ser suficiente. É esse o pensamento, tá, queridos? Sempre tentar performar o melhor possível, sempre tentar ser o melhor possível, entregar o melhor possível e fazer o melhor possível. Tranquilo, queridos? Eu tento viver sobre a filosofia, nem sempre a gente consegue, claro, mas tenha isso na cabeça, se esforce, tente. Eu tenho certeza que você não vai ter arrependimentos posteriores, galera. E esse é o principal, né? Se chegar no dia da prova, olha, eu não sei se eu vou passar ou não, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer frente à realidade que me foi apresentada, que me foi imposta, na verdade. Tranquilo, queridos? Dito isso, vamos já fazer as questões muito boas, acho que são do melhor juízo. São 4 e todos envolvendo ali a parte de análise combinatória, probabilidade, por aí vai. Acho que só análise combinatória. Tranquilo, jovens? Vamos nessa. Questão número 1. Um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimentos para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimento e nunca repetir, em um mês, o mesmo conjunto de 3 tipos já usados em qualquer mês anterior. Por exemplo, se no primeiro mês a fonte ele ficou erradinha, né, que se você pegar aqui, ó, esse primeiro aqui ficou para baixo, já porque eu extraio as questões direto da prova, direto do PDF da prova, e muitas vezes ela vem meio bagunçada mesmo, tá? Acabou que eu não corrigi, peço desculpas, mas acho que é possível de interpretar. Então, se no primeiro mês ele escolheu os investimentos do tipo ABC, no segundo mês ABD, no terceiro mês EFG, então ele não poderá investir novamente no mesmo mês, por exemplo, no conjunto dos investimentos de tipos A, B e C, por já tê-lo usado no primeiro mês. Ou seja, o que ele está falando para a gente é o seguinte: a gente tem 9 tipos de investimentos, né? Ele fala aqui em cima, ó, vou marcar de rosinha, ó, 9 tipos de investimento, é o total. Né? E ele fala que vai escolher 3 tipos a cada mês. Né? E ele fala para a gente que a gente não pode repetir. Tá? E aí depois ele manda para a gente. Né? Considerando essas condições descritas, o número máximo de meses em que o investidor poderá fazer esse investimento é... Bom, o primeiro ponto, galera, que eu preciso que vocês percebam, é que a gente vai estar escolhendo dentre uma piscina, um conjunto de 9 elementos. Aqui são aplicações, a gente poderia ser letras, números, pessoas, não importa. Nesses 9 elementos, a gente vai escolher 3. Então a gente vai agrupar 3, depois 3, depois 3. Né? E lógico, não teremos repetições, isso é importante. E um detalhezinho que eu acho que é bem interessante, né? Que acho que era, de repente, até que matava um pouco a questão. Imagina, queridos, que você chegou lá e escolheu os investimentos A, B, C naquele mês, como ele sugere no primeiro mês. Tá? Se no segundo mês você escolher B, A, C, ou ainda, né, se você pegasse um C, B, A, né, você concorda comigo, galera, que nesse caso, né, investir naquele mês na aplicação A, B e C é a mesma coisa que investir na B, A, C, que é a mesma coisa que investir na C, B, A. Conseguiu entender? Porque, na verdade, você está escolhendo aqueles 3. É como se você virasse para mim e falasse: olha, Carlos, eu vou escolher 3 pessoas da minha família. Tá? Não tem ordem, não é para ser presidente, vice-presidente e diretor, não é isso. Eu vou escolher um grupo, 3 pessoas. Os 3 são iguais, eles não vão ter nenhum tipo de hierarquia dentro desse grupo. E aí você vira e fala: não, beleza, eu vou escolher meu pai, meu irmão e meu filho. Galera, estou pegando um exemplo. Tá? Se você escolher pai,
irmão e filho é o mesmo grupo formado se você escolhesse, por exemplo, irmão, filho e pai. É o mesmo grupo, não tem hierarquia de um todo. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, queridos? Quando essa situação for apresentada, quer dizer, você está escolhendo, você tem uma piscina, né, um pool ali, né? Você vai escolher um pedacinho daquela piscina, no qual a ordem não importa, ou seja, não tem hierarquia ali dentro. A gente está falando, na verdade, da operação dentro de análise combinatória de combinação. A gente está fazendo a combinação desses números, a gente está agregando, fazendo uma combinação. E para quem não lembra, queridos, como é que a gente calcula, né? Como é que a gente faz ali a combinação de N P a P? Quer dizer, eu tenho ali N elementos daquele pool, né, daquela piscina, e eu quero pegar P elementos ali dentro. Por exemplo, nesse caso, né, a gente tem 9, quer dizer, o N seria 9, né, e a gente está pegando 3 a 3, então P seria 3. Tá? Como é que é a fórmulazinha que vocês teriam que lembrar? Acho que todo mundo deve recordar, imagino eu, uma forma bem recorrente em prova. Vai ser, ó, N fatorial sobre P fatorial e multiplica N menos P fatorial. Mas de repente, nesse momento, queridos, assim, pode ser que você esteja vendo isso pela primeira vez, ou há muito tempo que não vê e tal. Eu gostaria que vocês lembrassem o que seria esse fatorial, né? Vou botar aqui no cantinho só para vocês lembrarem, tá, galera? Não faz exatamente parte da questão, mas é bom que vocês tenham na cabeça. Se eu falo, né, de um número qualquer, por exemplo, né, de nzão fatorial, com esse pontinho de exclamação, isso é a mesma coisa que escrever n fatorial, aliás, desculpa, perdão, galera, tira esse fatorial. N vezes, agora sim, N menos 1, N menos 2, por aí vai, né? Pontinho, 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 até chegar lá ao 1, né? Quer dizer, na verdade, deixa eu até botar mais bonitinho para vocês lembrarem, até chegar lá, né? Ao 2 e ao 1. Caso eu não entendi muito bem, dá um exemplo? Claro, bora daqui. Mas aí que eu falo aqui, ó, um exemplozinho, tá, queridos? Imagina que eu falo do, sei lá, do 6 fatorial. Ó, quero calcular o 6 fatorial. Como é que ficaria? Ora, se você pegar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso que é o fatorial, né? Vou botar esse pontinho de exclamação, é o fatorial, né? A gente está calculando o fatorial. E na verdade o que a gente está fazendo é essa multiplicação. Né? Por exemplo, 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes... Por aí vai, acho que vocês já entenderam a ideia. Então a fórmulazinha que a gente vai usar, que diz aqui na questão, ó, né, da combinação de n p a p, é n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Tranquilo? Dito isso, jovens, vamos para a questão de fato. Né? A questão agora acho que ficou relativamente simples. Uma vez que você lembre disso, acho que a questão fica de boa. Ó, aplicando a formulazinha, a gente está fazendo uma combinação, como eu falei, tá? De 9, 3 a 3. Então isso vai ficar 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes... Aqui ficaria, galera, 9 menos 3, que dá 6, né? Então 6 fatorial. Beleza. Se a gente fosse fazer a continha toda, ia aparecer aqui em cima, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, galera, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 6 fatorial. Então, eu posso deixar assim, ó, 6 fatorial. Isso sobre... Aí, ó, 3 fatorial, galera, é 3 vezes 2 vezes 1. E o 6 fatorial, que está multiplicado, né, vezes, eu posso deixar como 6 fatorial mesmo, né? Ah, por quê? Porque eu sou sapeca. Eu já vou cortar aqui, ó. Corta 6 fatorial com 6 fatorial. E a gente pode fazer mais alguns cortes, né, queridos? Por exemplo, ó, 9 dividido por 3 dá 3 aqui em cima. 8 dividido por 2 dá 4 aqui em cima. De forma, então, que a gente chega aqui, ó. 3 vezes 4, 12 vezes 7, né? E 12 vezes 7, galera, dá 70 mais 14, 84, que é o número, né, de meses que a gente deveria ter. Carlos, não entendi muito bem. Por que você chegou na conclusão que esses 84 aqui é o número de meses? Galera, porque a gente tem 84 grupos diferentes de 3 aplicações quando utilizadas essas 9 aplicações no total. Então, como ele fala pra gente que a gente sempre tem que escolher, né, 3 diferentes, qual é o número máximo de meses? Cara, é o mesmo número de aplicações possíveis, né? O mesmo número de conjuntos de aplicações, de 3 aplicações possíveis, que é o próprio 84. Então, por isso que a gente poderia já marcar ali a nossa letra A. Tranquilo?
Cara, uma boa questão, tá? Essa aqui eu confesso que eu não lembro. São todas essas Rio, mas eu não lembro se é essa. A julgar pelo tema, né, que ele está falando de investimento, chuto eu que seja do Banco do Brasil, tá, querido? Porque essas questões que normalmente envolvem a aplicação, agência, essas coisas todas, normalmente envolvem ali questões do Banco do Brasil. Fechado? Vou só ajeitar aqui um pouquinho para ficar muito. Pronto, botar assim. Fechado, queridos? Tranquilo? Tudo junto? Enfim. Bom, galera, de novo, lembrem-se, quando você tem essa coleta, essa montagem, digamos assim, de grupos, no qual a ordem não importa, a gente faz uso da combinação. É muito recorrente, provavelmente vai estar na prova de vocês, porque aparece muito concurso, vestibular em tudo. Fechado? Bom, queridos, dito isso, vamos para a próxima, né? Questão de número 2. Deixa eu apertar aqui um bocadinho. Mais bonitinho. Pronto. Vamos nessa, questão com o enunciado maiorzinho, né? Vamos juntos. Considere-se, uma agência bancária, provavelmente também do Banco do Brasil, tá, querido? Na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes. G1, G2, G3, G4 e G5. E apenas 5 clientes. C1, C2, C3, C4 e C5. Suponha-se que, ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. Tá, tranquilo. Então, cada cliente tem uma casinha para ficar, que seria o próprio gerente que vai atender. Tá? A seguir são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis diferentes desses atendimentos. Configuração 1. Assim, só para a gente não passar batido, mas ele fala, ele combina o 4 com 3, né, seria o gerente 4 com o cliente 3, depois 2 com 1, 3 com 5, 1 com 2, 5 com 4. Cara, não é um problema, assim, ele vai traçar só algumas possibilidades. Configuração 2, né, ele pega o 4 com 1, 2 com 3, aqui nada demais, 3 com 5, 1 com 2, 5 com 4. Só dando exemplos mesmo, tá, galera? Assim, só pra gente ver como é que poderia ser. E a configuração 3, ele bota todo mundo com um número igual, né? Então, G1 com cliente, aliás, gerente 1 com cliente 1, 2 com 2, 3 com 3, enfim, galera. É bem exemplificativo, só pra vocês entenderem como é que tá o funcionamento da coisa, tá? Eu acho que, de repente, isso aqui, a Sérgio Rio estava querendo induzir para quem não enxergasse a maneira mais, digamos assim, matemática, mais teórica de resolver. Assim, uma possibilidade, apesar de que eu acho que vai dar um bom trabalho, mas é resolver no braço, tá? É possível? Cara, possível é. Agora, na hora da prova, né, você tendo ali poucos minutos para cada questão, galera, é complicado, tá? De novo, é tática de guerra. Chegou no final da prova, sobrou tempo, e você não conseguir resolver essa questão, cara, beleza, tenta fazer no braço ali, né? Mas eu realmente acho que ficaria meio complicado. Vocês vão ver, né? Como são 5 elementos ali com 5 clientes, o número vai dar meio grande, tá, galera? Então, de novo, possível é. Eu não sei se é questão do tempo permitir que você fizesse isso na prova, tá? Mas vamos juntos. Incluindo os 3 exemplos acima, então ele quer saber de todos, tá, querido? Quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? É muito tranquilo, né? Assim, a questão não traz grandes desafios pra gente, porque ele já fala na questão que, assim, a gente tem 5 gerentes. Vamos botar aqui embaixo. Assim, ó. Tem o G1, aí tem o G2, tem o G3. Eita, vou ter que botar direitinho. Deixa eu apagar aqui. Ó, depois eu boto a letrinha ali, para não ficar escrevendo e depois me perdendo, tá, queridos? Então tá aqui, G2, 3, 4, 5. Não. Aí aqui, ó, G3, G4 e 5. Tá. A ideia é a seguinte, queridos, ó. Se eu pegar aqui, e a ordem não importa muito, né, porque a gente vai poder perguntar depois. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, o gerente 1 quer escolher um cliente, ou um cliente quer escolher o gerente 1, na ordem não vai importar nesse caso. Quantas opções ele tem? Ah, Carlos, ele pode atender ali, né? O C1, o C2, o C3, o C4 e o C5. Então, para sentar na cadeira, digamos assim, imagina que o gerente está sentado numa mesa, tá? Então, assim que ele entra na agência, para sentar naquela cadeira, os 5 poderiam sentar ali. Quer dizer, seriam 5 opções, né? Eu acho que vocês já estão percebendo onde eu vou chegar, mas aqui teriam 5, né? Aí um deles sentou, vamos supor que foi o cliente 1. O cliente 1 sentou. Sobraram o 2, o 3, o 4 e o 5. Ou seja, para o gerente 2, sobraram 4 opções. Aí um deles vai sentar. Ou seja, para o gerente 3, 3 opções e assim por diante. Né? Tá? Então, na verdade, é como se a gente estivesse montando ali, né, aquela permutaçãozinha simples, né, montando o arranjo ali, de quando você tem, por exemplo, a palavra, né? Tá lá, uma palavra amor, por exemplo. É exemplo, tá, queridos? Então, imagina que eu tenho ali a palavra amor. Aí você quer fazer tipo um anagrama, né?
Então, por exemplo, na primeira casa, quantas letras eu tenho? Pô, eu tenho 4. Na segunda casa, como uma já veio para cá, a gente teria 3. Aí na terceira, 2. Na última, 1. A gente usa o princípio multiplicativo, né? E aí ficaria, por exemplo, o número de arranjos ali que você consegue montar, ou melhor, o número de anagramas que você consegue montar com a palavra amor. Né? Então, por exemplo, um exemplo desse anagrama que a gente teria seria, por exemplo, a AMRO, né? Ou até a própria Roma, né? E por aí vai, né? É essa a ideia. O princípio que a gente está usando nessa questão é exatamente o mesmo, tá? A gente tem ali os clientes, eles vão sentar, vão ser atendidos por esse gerente, e a gente tem essa opção. Só que quando um deles senta na cadeira do gerente, ele, entre aspas, fica ocupado. Ele não vai poder ser usado mais nas outras cadeiras. Então é isso que a gente faz, né? A gente usa o princípio multiplicativo e faz a continha aqui bonitinho. Entendeu? Aqui é de boa, galera. A gente vai fazer só a conta mesmo. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, reza lembra que dá 12, né, galera? 3 vezes 2 dá 6. Vezes 1. Enfim, nem precisava botar, mas tá valendo. Então vai ficar ali, né? 6 vezes 2, só não pode errar em conta, hein, cara, seu louco. 5 vezes 4, 12, gente, pelo amor de Deus, né? Sai, show cachaça. 5 vezes 4, 20, né, queridos? Pelo amor de Deus, né? Eu já vi automaticamente que ia dar 72, né? É até curioso, assim, né? Eu passo aqui ao vivo com vocês, eu acho bacana vocês acompanharem dessa forma. Hoje, por exemplo, eu tô meio baqueadinho aqui, meu filho tá doente e tal, eu também tô meio baqueado. Então o ritmo acaba caindo um pouco, dá pra ver ali que eu já tô meio desatento. Mas aqui, pô, eu tinha feito 5 vezes 4 deu 12, né? Se eu fizesse 6 vezes 12, ia dar 72. E aí eu já passei o olho aqui do lado e vi, cara, não tem 72. Então alguma besteirinha eu tô fazendo. E de fato eu tava fazendo. 5 vezes 4, 20. E aí sim, né, galera? 6 vezes 20. Aí sim dá a resposta da questão, que é 120. Beleza, queridos? Mas é aquele velho papo, né? Quem sabe faz ao vivo, eu sempre procuro fazer junto com vocês, galera. Assim, eu acho que é justamente isso, né? A ideia é a gente montar, pô, se fosse uma hora da prova. Você preparando a aula ali antes é fácil, né? Sim, de fato, né? Se eu tivesse preparado ali, eu acho que acaba facilitando muito. Então eu sempre tento pegar ali com um meritismo, eu separo por tema, boto as questões ali, agora eu estou botando direto aqui na nossa aula, mas eu tento ser o mais inédito quanto possível com vocês, para vocês verem, cara, que se fosse uma prova, né? Como é que eu poderia fazer? Qual o caminho que eu escolheria, né? É claro, a gente sempre leva um tempinho a mais, porque eu quero explicar para vocês, quero que vocês entendam o raciocínio, mas é bem nessa relação que a gente tem para vocês verem, né? Se na prova, né, acontecesse uma questão dessa, como é que vocês poderiam trabalhar. Tranquilo, queridos? Vamos lá, mais um cadinho. Bom, acabou que eu não marquei, né? Estou aqui, 120. Respostinha letra bravo. Só subir aqui, ó. Bravo. A primeira que tinha sido salvo melhor juízo, letra A, né? Letra A. Beleza? Questões mais curtas, né, galera? Assim, lógico que pode ser um achismo todo meu, mas acho que essa de Guerra ela não vai aloprar, não, galera. Lógico, a prova não vai ser a mais fácil de todas, pela questão do tempo, número de questões e tal. Mas eu realmente não acho que eles vão pegar estupidamente pesado, tá, galera? A prova, como a nossa ministra já falou, já foi a segunda vez com vocês, ela preza pela acessibilidade, né? E a acessibilidade, ela traz, sim, né, um retrato de que o nosso ensino, muitas vezes, ele tem algumas lacunas. Então é importante que as questões elas tragam um raciocínio, mas elas não possam se aprofundar tanto assim de maneira muito exagerada em conhecimentos prévios. Por isso que é importante nessas questões você também ter caminhos de resolver com raciocínio. Como eu disse, o tempo acaba sendo um fator importante, mas vocês têm que estar preparados para questões de fato inteligentes. Né? Acho que é essa a ideia que a ministra passou para a gente e todas as conversas que foram ditas ali a partir do anúncio do CNU. Beleza? Então tem que ficar atento, galera, ler com carinho e amor. Mas vamos juntos. Uma pessoa precisa montar uma senha numérica XYZ, onde XYZ são algarismos escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5. Então o nosso pool de escolha é 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai montar a senha XYZ. Aí ele pergunta, né? Quantas senhas diferentes podem ser montadas por essa pessoa, de modo que X menor que Y menor que Z? Tá interessante, né, galera? Ó, para montar nossa senha, a gente vai ter o mesmo esquema que falamos outrora ali, ó. A gente tem 3 casinhas. Só que aqui tem uma peculiaridade, né? Vou botar na ordem que ele botou aqui, galera, ó. A casinha X, a casinha Y, a casinha Z. Ele já está falando pra gente que necessariamente X tem que ser menor que Y e Y tem que ser menor que Z. Por que eu tô falando isso, galera? Porque se você fosse ali, de repente, no calor do momento, né, meio afobado, digamos assim, isso que eu vou fazer aqui tá errado, tá, galera? Eu poderia chegar assim, Carlos, tem 5 opções, né? Assim, é parecido com a questão que a gente fez anteriormente. Tem 5 opções, então aqui, ó, tem 5 números possíveis. Como ele fala ali, né, que cada algarismo vai ser diferente do outro, aqui teriam 4, né, porque eu escolhi já um para cá, então aqui ficaria 4, aqui ficaria 3. E aí, galera, de novo, tá errado, então eu só tô mostrando para vocês como é que seria um raciocínio mais pueril nesse caso. Então ficaria 5 vezes 4, 20, cara, 60 é a resposta, é isso, Carlos? Galera, é que tá, não, né? Porque dessa forma, eu vou botar de tudo que é jeito os números aqui. Só que é importante que a gente leve em consideração essa restrição que ele bota pra gente.
né? O primeiro algarismo ele tem que ser menor que o segundo, que tem que ser menor que o terceiro. Né? Ah, Carlos, e aí? Bom, aí é um pouquinho diferente. Né? Eu, particularmente nesse tipo de questão, galera, às vezes até dá para você lucubrar ali um raciocínio um pouco mais complexo, mas nessa questão eu acho que vale mais a pena muitas vezes você montar, tá, as opções. Essas questões não costumam ser muito grandes, muito pesadas. Então, assim, nesse caso aqui especificamente, por exemplo, a gente tem os números, né? Eu vou anotar aqui para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os nossos números. Para quem não viu, tem um mosquitinho voando aqui. Deus que me perdoe, né? Como eu disse, quem sabe faz ao vivo, galera. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Como o primeiro, tá, galera? O x vai ser o menor de todos. Eu vou pegar aqui sempre dele e a partir dele eu vou iniciar o raciocínio. Então, por exemplo, primeira senha possível com x, y, z, eu começando com 1 e o segundo algarismo 2. Beleza? Repara que nesse caso, o terceiro algarismo, né, ele teria 3 possibilidades. Ele poderia ser o 3, o 4 ou o 5. Ou seja, para essa hipótese aqui, galera, a gente teria, né, 3 opções. Não entendi, Carlos, explica de novo. Olha só, se eu começar com 1 e puser o 2 no segundo elemento, como eu preciso que o primeiro seja menor que o segundo, que seja menor que o terceiro, o último pode ser tanto 3 quanto 4 quanto 5, que a gente vai respeitar essa hipótese, né? Então, por quê? Porque 3 é maior que 2, 4 é maior que 2 e 5 é maior que 2. Essa é a ideia. Então, a gente descobriu já 3 senhas possíveis. Caso eu queira mudar um pouquinho, eu vou manter o número 1, tá? Mas agora eu vou passar para o 3. Ué, tranquilo, pode? Pode. 3 é maior que 1, tá valendo. Só que agora, para o terceiro algarismo, galera, a gente só pode ter quem é maior que 3. E quem é maior que 3? O 4 e o 5. Ou seja, nesse caso aqui especificamente, galera, a gente teria quantas opções? Isso aí, 2. Carlos, dá para fazer mais isso? Dá, né? Ó, ainda começando com 1, ao invés de 3, eu poderia botar direto o 4. Só que nesse caso, galera, aí só sobra o 5, né? Então a opção de ser o 5. A gente teria mais uma hipótese aqui. Repara que todas essas hipóteses, galera, começaram com 1, né? Ou seja, só começando com 1, a gente já tem 6 opções, né? 3 mais 2 mais 1, 6. Carlos, pode começar com 2? Pode. Pode sim. Ó, se você começasse com 2 e botar na sequência, né, o 3, a gente teria aqui, no final, podendo botar tanto 4 quanto 5. Ou seja, a gente teria 2 hipóteses. Né? Finalizar com 4 ou finalizar com 5. Vocês já entenderam a linha de raciocínio, né? Começando com 1, a gente teve 3, 2, 1. Começando com 2 vai ser 2, 1. Né? E começando com 3 vai ser só 1. Né? Como se a gente estivesse montando uma pirâmide. Eu sei que na hora da prova é difícil a gente enxergar esse raciocínio inicialmente, mas é como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Ó, 3, 2, 1. Aí para a próxima, né? 2, 1. E para a última, 1. Ou seja, essa aqui é a fileira do começando com 1. Essa aqui do começando com 2. Essa aqui do começando com 3. E, cara, não pode começar com 4, não? Não, porque tem que ter 3 algarismos. Se eu já começar com 4, só sobraria o 5. E aí não tem como, né? Eu precisaria dos 3 algarismos. Então, assim, não sei se alguém enxergou. Se tiver enxergado, por ótimo, excelente linha de raciocínio. Mas eu vou continuar fazendo aqui, galera, como se a gente não tivesse enxergado esse raciocínio da pirâmide que eu montei ali embaixo. Tá? Então, a gente teria aqui outra opção, né? De começar com 2, mas já ir direto para o 4. E aí só sobraria o 5, né? Como a gente já havia previsto. Ou seja, uma hipótese, e aí fechando a nossa pirâmidezinha, como eu falei para vocês, né? Quer dizer, 3, 2, 1. 2, 1 agora vai ficar só 1, né? Quer dizer, se eu começar com 3, como é que fica? Vai ficar 3, 4, 5. Eu só tenho uma hipótese de montar essa senha, né? Com essa condição que ele dá, começando com 3, queridos. Então tá aqui, ó. Uma opção. E aí, para arrematar, né? Para finalizar, galera, é só somar, né? Então, para matar a questão, ó. 3 mais 2 mais 1. Aí aqui eu vou roubar, só para vocês entenderem, tá? Mas mais 2 mais 1, mais 1. Né? Então, somando essa pirâmidezinha toda, só para vocês enxergarem que de fato existia essa pirâmide, a gente teria, né, na primeira linha 6, na segunda 3, na última 1. Isso dá 10. Letra C. Tranquilo, queridos? Se quiser, é porque, cara, eu acho que dificulta mais do que ajuda. Né? Você poderia tentar montar ali alguma expressão. Ah, cara, se eu puser ali o iniciando com 1, aí quantas hipóteses teria para o segundo algarismo, quantas hipóteses teria para o terceiro, cara, até dá, mas é complicado, porque como você tem restrição do menor, então tem que sempre limitar essas opções, né? Então, por exemplo, né, para esse primeiro caso que eu botei aqui para vocês, né, deixa eu até traçar uma linha aqui para separar bem, que as senhas possíveis começaram daqui, tá, galera? Aqui para baixo. Eu teria que botar o 1 e 2, né? Cara, não faz muito sentido, é melhor você escrever logo, tá? É lógico, você não vai escrever todos esses, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 e por aí vai, acho que aí já é um pouco de perda de tempo. Mas você já montar como é que é a estrutura das senhas, de boa. É uma boa questão aí, é um bom treino para vocês. Fechado, Luiz? Tranquilo? Boa questão? Interessante, né?
Levaria pouco tempo. Agora, é aquele tipo de questão que às vezes na hora da prova, né, você fica um pouco inseguro. Pô, Carlos, mas aí, caraca, será que eu não vou levar muito tempo? Galera, sem problema nenhum. Questões que vocês tenham esse feeling de, putz, eu tô achando que eu vou levar tempo demais, cara, deixa pro final, galera. Assim, são estratégias de prova, claro, cada um tem a sua, mas são estratégias possíveis. Então, se você sentir que ela está se alongando demais, ou você está investindo um tempo ali desproporcional naquela questão, galera, antes que você já invista mais tempo, já baixa a próxima, galera, vai seguindo em frente. Beleza? E no final, sobrando um tempinho, você resolve lá e não sobrou. Chuta, galera, não tem problema nenhum, tá? Assim, é melhor do que você ficar preso numa questão por 30 minutos e deixar de resolver, às vezes, ali 5, 6 questões, porque ficou travado numa questão. Porque ficou, às vezes, ali de teimosia numa questão só. Tranquilo, jovens? Bom, dito isso, que vamos para a nossa saideira. Questão número 4. E vamos nessa. 7 clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há 3 clientes com idade igual ou superior. Vamos anotar isso aqui, para a gente não esquecer. Então, ao total, são 7 clientes. Né? E desses 7 clientes, ele já está passando aí para a gente, que eu tenho 3 idosos. Vou botar assim, ó, 3 idosos. 3 pessoas que estão ali na melhor idade. E devem ocupar as 3 primeiras filas, ou melhor, as primeiras 3 posições da fila. Necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre elas. Ou seja, ali não tem ordem, né? Quer dizer, os 3 idosos têm que estar na frente, mas quem vai estar na frente de quem é ali dentro daqueles 3 não importa. E de fato, os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições. Tá, beleza. Também sem qualquer restrição. Legal. Então o que ele está falando para a gente é o seguinte, galera. A gente tem uma fila. Ó, 1, 2, 3. Esse seria o pedacinho, digamos assim, destinado aos idosos, que tem preferência. Né? E depois a gente tem mais 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Que, digamos assim, é a fila regular. Vou botar aqui ampla, né? Como se fosse no concurso, né? Que tem a questão da cota e né? A ampla concorrência. Mais ou menos essa é a ideia. Tranquilo? Então a gente separou. Na frente vão estar os idosos. Atrás vai estar o restante da população. Né? Quantos idosos nós temos? 3. Então tá. E como não tem ordem entre eles, galera, para o primeiro lugar eu tenho 3 opções, né? Vamos supor que eu tenho ali o Carlos, a Ana e a, sei lá, Bruna, né? Estou supondo, galera. Então, para o primeiro lugar, eu tenho Carlos, Ana e Bruna. Para o segundo lugar, vamos supor que no primeiro lugar já ficou a Bruna. Então, para o segundo lugar, galera, a gente teria Ana e Carlos, por exemplo. Né? E aí entrou a Ana. Ou seja, eu tinha 2 opções, vai entrar 1. Aí vai sobrar para a última opção só o Carlos mesmo. Mas você pode mudar essas posições sem problema nenhum. O número vai continuar o mesmo. Então aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é significativo. E na ampla, galera, é o mesmo princípio, tá? São 4. A gente vai ter 4 opções para esse lugarzinho aqui. 3 para esse, 2 para esse, 1 para esse. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a continha, né? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então aqui 6. E 4 vezes 3, 12, né? Vezes 2, 24. Então, 24 do lado de cá. E aí, juntando agora as duas, né? 6 vezes 24. A gente estaria ali 120 mais 24. 144 opções aí de montar essa fila. Fechado, queridos? Então, na verdade, o que ele fez foi segmentar, né? Ele quis botar os idosos na frente, então como se você tivesse 2 filas separadas, sendo que a fila da frente, né, a fila dos idosos, aliás, tem que ficar na frente da fila da ampla. Seria essa a ideia. Tranquilo, queridos? Bom, dito isso, né? A gente chegaria aqui a 74, tá lá, a letra C. Charlie, na nossa opção. Fechado, queridos? Tranquilo? Então, gente, só para relembrar, né? Essas questões, galera, de análise combinatória, aqui a gente não pegou nenhuma de probabilidade, mas poderia estar junto, né? Elas são muito recorrentes em concurso, todas essas de novo são da Cisgra Rio. A primeira e a segunda, se não me engano, é Banco do Brasil. A terceira eu acho que é a AG Rio, tá, galera? E a quarta também Banco do Brasil. Então, muito recorrente, se a Cisgra Rio gosta. E, galera, de verdade, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade na matemática, eu sei disso, compreendo vocês. Mas treinem, galera, façam questões, porque são questões que não são tão difíceis assim. O que eu quero dizer com isso? Você, com um curto investimento, né, um pequeno investimento de tempo no estudo, você consegue pegar resultados rápidos. Muitas vezes são aplicações formazinhas, repara, né? Tanto a 4, quanto a 3, quanto a 2, a gente não usou forma, galera. Assim, foi raciocínio, né? Aquela ideia de montar a fila, de ver, nessa casinha, quantas opções eu tenho, de você alocar ali aqueles elementos dentro da casinha. A única, de fato, que precisou de forma, e é uma forma que é muito recorrente, e por isso é bom trazê-la aqui, foi a fórmula de combinação. Tranquilo? Então, a fórmula de combinação, acho bacana na cabeça. A gente vai trazer, né, novamente, conforme for surgindo, eu estou sempre fazendo as questões, galera, do mais recente para o mais antigo. Então, eu estou pegando que a Cisgra Rio tem gostado mais de cobrar em prova. E provavelmente vai estar ali na prova de vocês. Tá? Mas conforme for aparecendo necessidade, a gente vai lembrando as fórmulas para vocês.
Agora lembre-se, galera, façam, não fiquem com preguiça não, e escrevam, é importante. Tá? Escrevam ali, saiam da inércia, porque, reparem, das 4 questões que eu separei para vocês, todas estão aqui na ordem cronológica, eu não selecionei uma ou outra, 3 eram de raciocínio, né, assim, você não precisa decorar a fórmula, né, dá pra você conseguir resolver ali, lendo com calma e interpretando direitinho. Fechado, jovens? Bom, dito isso, eu agradeço demais aí a atenção, se faz sentido para você, você que chegou aí até o final, enfim, de repente ajudou de alguma forma esse nosso encontro, você se inscreve no nosso canal, dá um like aí bem bacana, compartilha, galera, manda em grupo de WhatsApp se você tiver conhecidos que estejam estudando, se quer ajudar o colega, se quiser inclusive botar ali no Instagram, né, siga o nosso também no canal, nossa página do Instagram, e compartilhe, beleza, queridos? Dito isso, forte abraço, até breve, jovens.